primeiramente, né, o Oscar, gente, essa notícia foi do Fabrício Romano, né? O Fabrício Romano não ia colocar essa informação que o Oscar estava em negociações com o Flamengo se não tivesse nada, se não tivesse quente a negociação. No dia 15 de julho, ele postou essa informação. E aí tá essa questão toda do Oscar. O Oscar quer jogar no Flamengo, quer voltar ao Brasil nesse momento, já está aqui no Brasil. Os casos na China aumentaram muito. Então tá voltando, não tá paralisado as partidas na China. Então, gente, aconteceu o quê? Juntou o útil ao agradável, porque a mulher do jogador tá grávida também. Então tem essa questão toda. O Oscar quer voltar a jogar no Brasil. Só depende dele, gente. Só depende dele. Já tem a liberação, já tem acerto com o Flamengo. Eles estão falando constantemente com o Marcos Braz por telefone. Então os caras querem muito jogar, mas é o seguinte, Júnior, Thiago e amigo do canal Falar do Chat. O Flamengo quer uma liberação maior também do clube chinês, né? Não quer só a liberação até o final do ano. Então, o Flamengo quer uma liberação pelo menos até abril, maio do próximo ano. Então, quer essa questão. E aí, Júnior, entrou mais uma questão na parada, né? O Juliano Bertolucci entrou na parada para ajudar o Flamengo. Ele foi importantíssimo na contratação do Cebolinha para o Flamengo. Muita gente esquece isso. Que o Márcio Cruz é empresário do Cebolinha, mas o Juliano Bertolucci chegou na parada e convenceu o Benfica a liberar. Porque todo mundo sabe, né, gente? O Flamengo estava um pouco queimado com o Benfica por tudo que aconteceu da época de Jorge Jesus. E o Bertolucci foi lá, esquematizou tudo certinho e o Flamengo aceitou um Cebolinha. E aí o Flamengo está fazendo isso agora com o Oscar. O Juliano Bertolucci está fazendo essa intermediação das tratativas do Oscar com a liberação com os chineses, que são muito pé duro lá. E aí é o seguinte, os chineses têm duas coisas, Júnior. Tem a questão dele querer voltar para o Brasil, não querer sair mais do Brasil, não querer ser mais, aí tá a dúvida do time chinês, né? Que o cara ganha quase 10 milhões de euros por mês, né? Se eu não me engano, esse valor alto aí na China. E aí fica difícil liberar ele para cá, para o Flamengo. Tem essa questão que pesa e tem uma outra questão aí, né? Ele tem preocupação de Oscar se machucar aqui no Brasil também, né? Tem essa questão da lesão também, o time chinês também, que é muito metódico nessa questão. Aí, o time chinês estava contratando o Tanase, né? Que joga no time romeno, né? Mas apareceu outro clube na jogada aí, dessa contratação do Tanase, para levar o Tanase para outro time. Nisso, a negociação ainda, gente, na verdade, o time chinês não precisa acertar com o Tanase. O chinês também está avançado com o jogador do Espanhol, o Yu Lei, se eu não me engano. O Lei está perto de acertar a volta para o Xangai Porto do time do Oscar. Isso poderia também facilitar a negociação do Oscar com o time do Flamengo. Então já não vai poder. O Tanase está essa complicação aí da negociação, que seria para o Oscar vir do Flamengo, mas aí o jogador aí chinês, que está para voltar para jogar na China, novamente, o chinês e o Xangai está em negociações avançadas com o espanhol para tentar negociar o jogador. Eu juntando isso tudo, Júnior, eu acho, na minha opinião, eu vejo com otimismo possa ser que o Flamengo tente a contratação do Oscar. Se brincar, Júnior, até o Oscar chegaria antes do que o Wallace. Eu não duvido disso acontecer, não. Do Oscar acertar e ontem, né, viu que Gafe, que a apresentação oficial, né, o estagiário do Flamengo cometeu, né? Apresentou, né, o jogador Eric Pulgar, atrás do jogador estava escrito Wallace. Ou seja, os caras já estavam com tudo preparado para o Wallace. Olha isso, estava escrito Wallace ali, né? Rapidamente eles apagaram a postagem depois, viralizou, né, a postagem. Então, assim, eu vou falar para vocês, galera, essa situação do Oscar, né, Thiago, o Marcos Braz está otimista nisso. Está otimista. Só que surge agora também, né, um jogador que eles queriam contratar, que é como o Bruno falou, surge aí, né, outros clubes interessados nele também. E eles estão agora temorosos, que eles querem um reforço para substituir o Oscar, né? Então, assim, mas o jogador quer muito, tá? O jogador quer muito. O Oscar tem bom relacionamento com os chineses, tá? Tem bom relacionamento dentro do clube dele. O Juliano Bertolucci tem, né, garantias para passar para o clube. Então ele é um cara que, pô, ele conseguiu trazer o Cebolinha, pô. O Oscar é muito, infinitamente mais fácil. Porque o Flamengo, quem não se lembra, na janela anterior, foi na Europa, né, armou briga com o presidente, com o dirigente, com todo mundo dentro do Benfica. Né? Os caras não queriam ver os dirigentes do Flamengo e o Flamengo nem pintado de ouro. Aí, na janela seguinte, o Bertolucci entra na jogada e traz o jogador, né? E consegue trazer o jogador, fazer ali, né, com que os caras se rendessem e vendessem o atleta ao Flamengo. Então, assim, se você parar para pensar, se o Juliano Bertolucci conseguiu trazer o Cebolinha
num problema que o próprio clube tinha um com o outro, né? Imagina o Oscar, que não tem problema nenhum. É só ir lá e convencer os caras. E ele tem essas garantias, porque é como eu falei, ele tem vários atletas na mão dele. Ele chega lá para o clube chinês e fala assim: qual jogador vocês estão precisando? Eu posso ajudar, posso facilitar em outro lado. Você me ajuda com esse lado e eu ajudo vocês facilitando, né, em outras situações. E aí, desse jeito, os caras vão sentir confiança, vai sentir garantia. Ele tem as cartas para poder convencer os chineses, né? Então, o Juliano Bertolucci está com essa questão e o Braz está otimista, né? Entre o jogador e Flamengo, tudo ok, né? Eles ficaram 10 dias conversando, acertaram todos os detalhes, né? E agora só está esperando essa questão, né? Esse aval aí dos chineses, ó, pode jogar, ok. Pronto, já era, resolvido rapidamente ali. O Flamengo, né, vai correr atrás de fazer ali o anúncio do jogador e ele virar, né? Virar. E aí depois, né, com performance, e aí a gente vai vendo como vai funcionar. Então, os dirigentes do Flamengo estão otimistas, Thiago, estão otimistas com essa vinda aí do Oscar. O que acontece, Júnior? Até pedi a galera para subir o like aí, informação que eu vou passar aqui importante, análise importante aqui para vocês desse cenário do Oscar. Tem mais Daqui a pouco sobre o Brian Rodrigues, aí. tá? Vou trazer informação vou atualizar vocês sobre o Brian Rodrigues e sobre o Wallace. Tem mais de 1.400 pessoas aí ainda com a gente aqui, nesse momento, audiência espetacular, 600, vamos batendo aí 650 likes. Sobe esse like aí, galera, a gente vai dar ainda muita coisa, informação bacana, muita informação privilegiada para vocês aí a respeito disso. A respeito do Oscar, Júnior, é uma informação que eu trago aqui para vocês. Ontem no jornal, no AIS, publicação do AIS ontem em espanhol, o Ilei, ele confirmou que ele está muito vontade, muito decidido de se transferir para o Xangai Port novamente. Ele, para quem não conhece o jogador e a importância desse jogador no xadrez dessa negociação do Oscar, o Ilei, ele é o maior expoente esportivo na área de futebol da China. Ele é como se fosse um Neymar no Brasil, né? A gente pode botar um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, um jogador que consegue atrair grande público, grande atenção da mídia na China. Para vocês terem noção, na apresentação dele no espanhol em 2019, ele foi assistido por 50 milhões de espectadores. O anúncio dele alcançou 350 milhões de pessoas dentro da China. Então, é um jogador que é um astro. E o Xangai tem essa situação. O Xangai, como já disse o próprio André Hernan na sua publicação, numa notícia que ele vinculou, e outros repórteres, jornalistas, o Oscar é um astro lá dentro do Xangai. E o Xangai não quer perder o seu astro por uma questão alheia ao futebol. Então está trazendo outro astro para compensar isso, né? Já fez uma contratação de peso dentro do mercado asiático, que foi o Isaac Callon, de Serra Leoa, um jogador que em 94 partidas fez 26 gols e deu 50 assistências lá na competição no campeonato que ele exercia. Tem essa questão do tênis, que aí o Bruno já trouxe a informação, um jogador de Europa, que estava jogando no Steaua Bucareste. Então, o Flamengo ele está agora observando essas questões. O Xangai resolver essas questões de jogadores, escrevê-los para o campeonato. Lá na China, a gente, que nem o Bruno trouxe, tem esse problema da pandemia voltando com força e os times vão ser divididos em duas cidades, e o Oscar, pelo fato da mulher dele estar grávida, ele foi liberado nesse primeiro momento para ficar aqui no Brasil até o final do ano, e ele não quer ficar parado, ele quer jogar. Então, o Juliano Bertolucci, como o Júnior trouxe e o Bruno salientou, é um agente forte no mercado mundial, gente. É o top 5 dos agentes no mundo. Ele tem entrada em todos, ou na maioria dos clubes de maior potencial do mundo, e ele consegue fazer essa interlocução. Já foi contratado, hein? Já tem, é o Varela, lateral direito. Já vou explicar para você, já assinou. Daqui a pouco falar sobre ele também. Vai lá, Thiago. Então, o Bertolucci, ele tem essa entrada e essa facilidade de ser um interlocutor
nessa questão. Vou lembrar também que o Bertolucci ele foi chamado pela Udinese para tentar fazer essa interlocução de Wallace, Udinese e Flamengo. Então, a parte jogador e Flamengo, Oscar e Flamengo, o Flamengo já tem um acerto com o Oscar há muito tempo. O Marcos Braz, de acordo ontem também com o André Hernan, que trouxe essa notícia, se não me engano, mantém ligações diárias com o Oscar para ver a situação, como que está, como que não está. Outros times tentaram, a gente tem informação que foi o Corinthians, o Inter, o São Paulo, tentaram ver qual era a situação, qual era o modelo de negócio, e o Oscar já teria dito não para esses times, teria salientado ao Flamengo a palavra que deu ao dirigente. Então, da parte jogador, empresário e Flamengo, tem o ok. Agora falta o time que detém os direitos do jogador abrir um pouco essa negociação. Mas esse medo de lesão não é tanto, pode ser, mas não é tanto, porque eu vou lembrar vocês que em 2017, se não me engano, 2018, o Flamengo contratou o Conca, do mercado chinês. E o Conca veio dizendo que ainda faltava muita estrutura à China para poder tratar lesões de jogador. Então, esse eu acho que não é o principal aspecto. O principal aspecto que eu acho é o Oscar ser emprestado, gostar do Brasil, realmente, e não querer voltar para a China. E aí ele forçar uma saída e o Flamengo ter que adquirir ele financeiramente e os chineses perderem o seu principal astro. Mas todo esse tabuleiro de xadrez que eu expus para você aqui, do Ilei, do Zach Callon, do Tennessee e do Oscar, isso estão todos no mesmo contexto. O Xangai vai liberar o Oscar mediante a ele ter o convencimento. E o Juliano Bertolucci está lá para tentar convencer e fazer essa mediação aí, apaziguar e tirar essa temeridade dos chineses em relação a emprestar o Oscar. Mas, no contexto geral, a negociação está nessa situação. O interesse tem, o Flamengo já tem tudo acertado e o empresário está tentando fazer essa interlocução com os chineses para liberar por mais tempo, tá? Porque se fosse até dezembro, eu acredito que o Flamengo talvez já teria acertado tudo, mas o Flamengo quer esticar isso daí pelo menos até maio, para ter um jogador por um período bom, um período produtivo, onde ele possa também dar frutos